Algo escureceu suas vozes mais uma vez. Não importa, eu farei você ouvir. A internet é a casa de várias coisas horríveis e várias coisas boas ou até misteriosas. Mas existe um site que eu conheci pelo vídeo do Brian Red que me deixou bem confuso e com uma visão um pouco diferente dele. Bom, eu sou o narrador e hoje no Documento Amarelo eu vou ser a sua luz. Terminal 00 pode ser atravessado por meio de sondas. Classificação atual da sonda 00. Penetre as profundezas da nossa dor com isso, querido viajante. Acima do site lemos esse texto, e somos aparentemente uma espécie de viajante. Terminal é uma palavra que em português tem vários significados, mas eu acredito que esteja se referindo a um estado, no caso, um local, tanto de transição como final de algo. E eu peço que você guarde essa informação. 00 significa que existem outros terminais. O site todo é bem confuso e complexo porque ele é um rabbit hole. Resumidamente, um rabbit hole é um local da internet que praticamente não tem fim. Existem infinitos botões que levam a infinitos sites e eu particularmente acho praticamente impossível achar o final disso aqui. Angus Nick Nevin, que também é o nome do site, é um artista surrealista com obras que remetem ao horror ou coisas abstratas. Ao fundo da página inicial, vemos também criaturas que podem ser, ou não, anjos. Ezequiel 10:14 descreve as aparências dos seres angelicais na Bíblia como 4 rostos, 4 asas, rodas em voltas e com 2 voavam. Em teoria, sua forma abstrata podem ser esses losangos no fundo do site, mas por que anjos estariam nos observando? Abaixo, uma imagem. Você está por dentro, certo? Clicando nela, ó véia. O sonhador transcendental, o guardião do portão. A criação julgou adequado nos abençoar com uma dor interminável. Então, rezamos, entregamos nossas almas ao seu sorriso florescente e equilibramos nossos crânios vazios com dentes reluzentes. Sol, onset, sector. Em seguida, me pedem um ID e uma senha como palavras sagradas. Esse ARG tem anos e até agora não encontramos ninguém com a senha. Provavelmente só o Angus. Voltando ao terminal 00, ao fim da página, existe um aviso de que o local te consome e sua chance de sobreviver é nula. Clicando no anjo do meio, encontramos pela primeira vez o Cos. Uma mensagem horripilante aparece na tela, nos avisando sobre o que está ameaçando e matando os terminais. Cos é uma entidade que quer apenas o caos. É quase como um vírus, ou, se seguirmos a analogia dos anjos, é alguém que está deturpando a criação, causando a morte de bilhões de milhões de entidades desse universo por meio da infecção. Que outra entidade bíblica destrói tudo que toca? Atrás, vemos uma espécie de anjo claramente deturpado. Caindo no buraco do coelho, acesso uma página com um botão de continue, e assim, chegamos ao terminal 000. Aparentemente, uma parte B do terminal 00. Provavelmente ambos são os 2 centros desse imenso local. E mais fundo, encontramos um botão literalmente escrito mais fundo. E fundo. E fundo. E fundo. Você já consegue ver? Você já consegue ver? Você já consegue ver? Procure a verdade. Consuma sua carne. Quando voltamos ao terminal 00, abaixo da página temos sem saída, sem saída, sem saída, sem saída, sem saída. Cos está acima do ponto da possibilidade. Muitos terminais já se foram, mas ainda há esperança. Um deles é chamado O Coração, onde ouvimos barulhos mecânicos bizarros indicando que Cos ainda não atingiu essa parte. Também temos terminais chamados Olhos, e, acessando eles, chegamos a uma mensagem carinhosa sobre esperarem por nós e com uma música bem calma, indicando estarmos seguros. Eu não sei que espécie de entidade é essa, mas ela espera que tragamos respostas. De volta ao terminal,
Clicando em Sobre Angus, descobrimos que ele se diz um escritor, mas que, de acordo com a descrição, não passa de um humano de biologia comum. Em teoria, escritores são anjos, como Metatron, então eles não consideram ele mais do que um humano. Porém, diz também que ele passa a maior parte do tempo teclando em uma matriz primitiva e que busca algo em seus sonhos. Uma análise ainda será feita. Essa tal matriz primitiva poderia ser a existência? Acessando essa área, não é difícil ser um deus. Tudo o que precisa é fazer o impossível. Chegar aqui é um bom primeiro passo. E se você chegou até aqui, eu peço que deixe o like no vídeo. Por favor, isso aqui deu muito trabalho para fazer. Finalmente, depois de mais algumas viagens, eu chego no terminal mais importante para entendermos tudo, o Terminal 111. Asas Dentadas devorou o céu. Uma estação de escarlate com campos alimentados por sangue. Sangrou as estrelas até que secaram. Noites, não marcadas por uma única estrela, mas, de cima, veio uma inundação carmesim implacável. E 1000 ciclos se passaram antes que as estrelas retornassem, quando Unse acendeu para refazer o firmamento despedaçado, para adicionarmos sua voz curativa ao mar lamentoso de carne que, acima de nosso mundo encharcado de sangue, 1000 anos dolorosos se agitaram. Em cada local, se ele ainda não foi contaminado, existem entidades vivendo. Você pode encontrar uma espécie de cigarra saída diretamente de um livro do Lovecraft, ou tomar um susto com seja lá o que isso for. Mas existe um terminal chamado O Portão. Vozes abstratas ficam clamando seu nome, e entendemos que ele dá acesso a algum local. Mesmo clicando na página toda, não existem botões, ou seja, eles trancaram o céu de dentro para fora. Ninguém entra aqui e você, viajante, não pode sair. Assim como dito no início do vídeo, o guardião do portão é a Veia, mas não tem ninguém por aqui. O Criador de tudo deixou dor para os habitantes desse local. Eles estão orando para alguém de sorriso fluorescente, o que os deixa mais equilibrados. Cos está destruindo tudo e é dever do viajante procurar o porquê, sendo guiado por anjos e outras criaturas. Angus é provavelmente o criador de tudo, de todas as entidades, se disfarçando de um simples humano escritor, tal qual Yahvé na série Sobrenatural. E o problema é que Cos está destruindo tudo. Existem diversas entidades, os observadores, os oradores, que são seres acima dos observadores, e o viajante, nós, o player, somos chamados de probe. O dever é entender o que está acontecendo. Talvez entender por que Cos existe ou por que ele faz isso, mas até lá, 1000 anos já se passaram, as estrelas morreram, renasceram e o céu inteiro foi banhado de sangue. Não existe uma resposta definitiva sobre o que é o Terminal 00. Se eu fosse me aprofundar completamente na história em seus mínimos detalhes, esse vídeo seria tão longo quanto o do Ryan. Mas eu fico feliz de poder divulgar a obra de um artista desconhecido com uma história tão complexa. Se você estiver interessado, procure o site, o link vai estar na tela, e veja por si mesmo o que ele tem a entregar. Existe um mapa desatualizado há alguns anos com vários caminhos para se seguir. Se você gostou do vídeo, não se esqueça do like e de se inscrever. Não se esqueça também de verificar os outros vídeos do canal. E lembre-se, Sol Onset Sector.